Obrigado por você estar aqui. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Em um mundo cada dia mais turbulento, é importante que esta mensagem chegue a mais pessoas. E você pode nos ajudar com isso. Inscreva-se no canal e compartilhe em seus grupos. E não se esqueça, deixe seu like e seu comentário. Gratidão. Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 35. A comissão. É propósito de Deus que seu povo seja um povo santificado, purificado, santo, comunicando luz a todos os que se acham em seu redor. É seu propósito que, exemplificando em sua vida a verdade, seja um louvor na terra. A graça de Cristo é suficiente para efetuar isso. Lembre o povo de Deus, porém, que unicamente crendo e executando os princípios do Evangelho, poderá ele torná-los um louvor na terra. Unicamente usando no serviço de Deus a capacidade que ele lhes concedeu, fruirão a plenitude e poder da promessa sobre que a igreja foi chamada a ficar de pé. Se os que professam crer em Cristo como seu Salvador só atingirem a norma baixa da medida mundana, a igreja deixará de produzir a colheita farta que Deus espera. Achado em falta, Daniel 5:27, será escrito em seu registro. A comissão que Cristo deu aos discípulos, justamente antes de sua ascensão, é o grande alvará missionário de seu reino. Dando-os aos discípulos, fê-los o Salvador embaixadores seus e conferiu-lhes credenciais. Se depois, porventura, fossem desafiados e se lhes perguntasse por autoridade de quem eles, letrados pescadores que eram, saíam a ensinar e curar, poderiam responder: aquele a quem os judeus crucificaram, mas ressurgiu dos mortos, nos elegeu para o ministério de sua palavra, declarando: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Cristo deu esta comissão aos seus discípulos como principais ministros seus, os arquitetos que deveriam pôr os alicerces de sua igreja. Sobre eles e sobre todos quantos sucedessem como ministros seus, depôs o encargo de transmitir o seu evangelho de geração a geração, de século a século. Os discípulos não deviam esperar que o povo fosse ter com eles. Deviam eles ir ter com o povo, procurando pecadores, como o pastor busca ovelhas desgarradas. Cristo lhes apresentou o mundo como seu campo de trabalho. Deviam ir a todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. A respeito do Salvador é que deviam pregar, acerca de sua vida de serviço abnegado, sua morte ignominiosa, seu amor imutável e inigualável. Seu nome devia ser-lhes a senha, o vínculo de união. Em seu nome deviam vencer as fortalezas do pecado. A fé em seu nome devia assinalá-los como cristãos. O poder prometido. Dando aos discípulos ainda outras instruções, disse Cristo: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Em obediência à palavra de seu mestre, os discípulos reuniram-se em Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Aí passaram 10 dias, dias de profundo exame de coração. Puseram de lado todas as divergências e uniram-se estreitamente em comunhão cristã. Ao fim dos 10 dias cumpriu o Senhor sua promessa por meio de um maravilhoso derramamento de seu Espírito. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, versos de 2 a 4 e 41. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos 16, verso 20.
A despeito da feroz perseguição que os discípulos sofreram, dentro de breve espaço de tempo, o evangelho do reino fora proclamado a todas as partes habitadas da terra. A comissão dada aos discípulos é nos dada também a nós. Hoje, como naquele tempo, um Salvador crucificado e ressurgido deve ser exaltado perante os que, no mundo, se acham sem Deus e sem esperança. O Senhor chama pastores, professores e evangelistas. Porta a porta devem seus servos proclamar a mensagem da salvação. A toda nação, tribo, língua e povo devem ser levadas as boas novas do perdão de Cristo. Não deve a mensagem ser proclamada com timidez, destituída de vida, mas com clareza, positividade e de maneira a despertar. Centenas de pessoas estão esperando o aviso de escaparem para salvar a vida. O mundo precisa ver nos cristãos uma prova do poder do cristianismo. Não meramente em alguns lugares, mas por todo o mundo, precisamos de mensageiros de misericórdia. De todos os países se ouve o clamor: vem e ajuda-nos. Atos 16, verso 9. Ricos e pobres, elevados e humildes, pedem luz. Homens e mulheres estão famintos da verdade, tal como é em Jesus. Ao ouvirem o evangelho pregado com poder do alto, saberão que o banquete lhes está preparado e atenderão ao convite. Vinde, que já tudo está preparado. Lucas 14, 17. As palavras "ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura", Marcos 16, 15, são dirigidas a cada um dos seguidores de Cristo. Todos os que estão destinados a participar da vida de Cristo estão destinados para trabalhar pela salvação de seus semelhantes. O mesmo anelo de alma que ele sentiu pela salvação dos perdidos deve ser neles manifesto. Nem todos podem ocupar o mesmo cargo, mas para todos há um lugar e um trabalho. Todos sobre quem foram derramadas as bênçãos de Deus devem corresponder por meio de serviço fiel. Cada dom deve ser empregado para o avançamento do seu reino. Promessa imutável. Cristo tomou todas as providências para o prosseguimento da obra confiada aos discípulos e assumiu ele próprio a responsabilidade do êxito da mesma. Enquanto obedecessem à sua palavra e com ele trabalhassem em união, não poderiam fracassar. Ide a todas as nações, ordenou-lhes ele. Ide aos homens mais afastados do globo habitável, mas sabei que a minha presença ali estará. Trabalhai com fé e confiança, pois não virá jamais o tempo em que eu vos abandone. Também a nós é feita a promessa da permanente presença de Cristo. O passar do tempo não operou mudança alguma na promessa que fez ao partir. Ele está conosco hoje, tão realmente como estava com os discípulos, e conosco estará até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Ide pregar o evangelho a todas as gentes, diz-nos o Salvador, a fim de que possam tornar-se filhos de Deus. Eu estarei convosco nessa obra, ensinando, guiando, animando, fortalecendo, dando-vos êxito em vosso trabalho de abnegação e sacrifício. Farei impressão sobre corações, convencendo-os do pecado e volvendo-os das trevas para a luz, da desobediência para a justiça. Na minha luz verão a luz. Encontrareis oposição de agentes satânicos, mas ponde em mim a vossa confiança. Eu nunca vos faltarei. Não pensais que Cristo dá valor aos que vivem inteiramente para Ele? Não pensais que visita os que, como o amado João, estão por sua causa, em lugares difíceis e probantes? Ele encontra o lugar em que se acham os seus fiéis e com eles mantém comunhão, animando e fortalecendo-os. E anjos de Deus, magníficos em poder, são enviados por Deus para auxiliar seus obreiros humanos, que estão contando a verdade aos que a não conhecem.